Hoje a gente vai falar do envelhecimento da população e dos seus reflexos. No Espírito Santo, pessoal, mais de 270 mil pessoas moram assim, sozinhas. Entre elas, a gente já está vendo um exemplo aí da nossa amiga que a gente vai conhecer já já, 111 mil idosos. São muitos idosos que vivem sozinhos. Vamos entender por que tantos idosos estão morando sozinhos? Será que é uma escolha? Será que é uma opção dessas pessoas? E mais, quais os cuidados e riscos físicos e emocionais enfrentados por esses idosos que vivem sozinhos? Vamos ver na reportagem de Matheus Souza. Aos 81 anos, ela se vira sozinha dentro de casa. Cuida da limpeza, das roupas, das comidas. Dona Romilda conta que já são mais de 20 anos nessa rotina. Ficou viúva antes dos 40 e viu pouco a pouco cada um dos 6 filhos deixar o lar. No início, assim, foi um pouco doloroso, né? Porque você vê a casa cheia, de repente vazia, assim. Eu gostava muito quando a mesa cheia, né? Aquela correria de almoço, o filho está chegando da escola, o outro do trabalho. Então, eu gostava dessa rotina. Aí, depois, essa calmaria, assim, me chocou um pouco. Mas agora já acostumei. Apesar do apartamento grande só para ela, a aposentada admite que não costuma sentir-se sozinha. Pelo contrário, aproveita bem a liberdade e recebe visitas quase que todo dia. Os filhos são muito bons, estão sempre presentes e tudo, mas eu não tenho aquela dependência deles, tá entendendo? Então isso para mim eu acho que não tem preço, a independência da gente não tem preço. Se antes era comum várias gerações dividirem o mesmo teto, hoje cada vez mais pessoas moram sozinhas. A mudança reflete tanto a independência dos mais jovens, quanto a realidade de idosos que, por viuvez ou separação, passam a morar sem companhia. Esses mais jovens têm um quesito muito grande de escolha por morar sozinho, né? Por postergar casamento, postergar a gravidez e o nascimento do primeiro filho. Já entre os mais velhos, a gente observa muito exatamente esses elementos ligados à viuvez e à dificuldade de um segundo casamento, sobretudo para as mulheres. Os dados mostram muito bem isso. E também o fim de um casamento, o fim de um relacionamento que leva as pessoas, né, que leva essas duas pessoas desse domicílio a formar, muitas vezes, 2 domicílios unipessoais. Assim como Dona Romilda, 270 mil capixabas moram sozinhos hoje. E segundo o IBGE, quase 40% desse total é formado por idosos. São 111 mil moradores que, como ela, tocam a rotina sem companhia dentro de casa. O percentual de unidades domésticas unipessoais, ou seja, pessoas que moram sozinhas no Espírito Santo, passou de 11,6% em 2012 para 18,1% em 2024, com aumento de 6,5 pontos percentuais. Esse aumento foi bem similar à média nacional, que foi de 6,4 pontos percentuais. E essa taxa do Espírito Santo é a 11ª maior do país. Entre os homens, a maioria mora sozinho ainda em idade ativa, dos 30 aos 50 e poucos anos. Já no caso das mulheres, a situação é mais frequente depois dos 60. Fazem que muitas já perderam o companheiro e os filhos seguiram a própria vida. Nos dados do IBGE, é um predomínio de mulheres, justamente pela maior expectativa de vida delas em comparação aos homens. Em países desenvolvidos, viver sozinho já é comum e pode chegar a quase metade dos lares. No Brasil, a tendência começa a se firmar, mas ainda carrega marcas da nossa história de famílias grandes e de apoio coletivo. O que a gente percebe é que em países, no Brasil e outros países latino-americanos, nós temos muitos arranjos estendidos ou compostos, que são aqueles arranjos que, além, né, da família base, da família nuclear, que é o casal e filhos, você tem outros parentes ou outras pessoas morando sozinhas. E esse tipo de organização é muito comum como forma de resistência à pobreza, às desigualdades. Então as pessoas optam por morar junto para justamente conseguir vencer esse tipo de limitação econômica que impacta ainda muitas famílias da nossa sociedade. No caso da Dona Romilda, cada dia é a prova de que a solidão pode se transformar em autonomia. A vida, né? Você tem que aceitar, né? Vão crescendo, vão casando e vão saindo e
terminou ficando sozinha. Mas eu me sinto feliz, assim, graças a Deus, sinto feliz. Que bacana, né? Olha só, a gente vai conversar agora com a Monique Cordeiro, que ela é coordenadora da Universidade Aberta Pessoa Idosa e é do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Monique, bom dia para você. Bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui. Que bom que você está aqui junto com a gente. Obrigada pela presença. A gente viu a dona Romilda, que é um exemplo claro aí, né, de idosos que estão morando sozinhos, que estão independentes, enxergam nessa solidão liberdade, independência, né? Nem sempre é assim, nem todos os casos é assim, a gente sabe, mas como que vocês têm avaliado e acompanhado esse crescimento em todo o país, mas aqui no estado também? Mais pessoas morando sozinhas, mais idosos vivendo sozinhos. Certo, Bruna. Então, a expectativa de vida aumentou bastante. Então, e o número de famílias, né, de componentes da família reduziu. Então, a gente tem visto cada vez mais mulheres tendo menos filhos. Então, é natural, né, que mais pessoas morem sozinhas. Então, a gente precisa pensar e avançar quando a gente fala em políticas públicas em relação a esse envelhecimento populacional acelerado que a gente tem. E também de estratégias de como que a família pode acompanhar esses idosos que moram sozinhos. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental e importante é respeitar a autonomia de decisão da pessoa idosa quando ela tem condições físicas e cognitivas e mentais para ficar sozinha. Então, a gente precisa também respeitar o idoso na sua escolha. Perfeito. Quando a gente fala, né, de idoso morando sozinho, quais são os principais riscos? A gente fala muito da queda, né? Nem sempre a casa está ali adaptada e se o idoso cai morando sozinho, quando que esse idoso vai ser encontrado, quem é que vai socorrer? Mas são vários outros pontos de atenção que a gente precisa ter nessa decisão, né, Monique? Com certeza, essa é uma preocupação super legítima. Acho que qualquer pessoa que mora sozinha está vulnerável, né, a passar mal. Então, assim, hoje a gente vê a tecnologia aliada a essa questão do acompanhamento dessas pessoas que moram sozinhas. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem recursos, né, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Mas uma estratégia simples, por exemplo, que a gente lá em casa fez com o nosso avô, que optou por morar sozinho, ele tem mais de 80 anos, mas a gente criou um grupo no WhatsApp com legal. ele e a gente se reveza. Vô, como que você tá? Né? E ele dá um bom dia, então a gente sabe, se ele não responde, a gente dá uma ligadinha, né? Então, assim, hoje existem várias estratégias que a gente pode pensar. O relógio, né? Existem vários relógios hoje que conseguem monitorar com um botão de emergência que encaminha tanto para a família ou para uma central de atendimento, né? Sensores de movimento, de queda. Então, a gente precisa começar a falar mais sobre esse assunto, tornar esses recursos mais acessíveis para que esses idosos tenham cada vez mais seguranças e se sentirem seguros, né? Porque isso é um medo deles também, Sim, né? com certeza. De acontecer alguma coisa e eles ficarem ali desamparados. Com certeza. Monique, na internet esse assunto rende muito também. Agora os netos, os filhos têm compartilhado a rotina ali dos avós, dos pais que moram sozinhos. A gente vai ver aqui um caso rápido e é até engraçado de uma idosa que ela não consegue se acostumar morando em outra casa. E as pessoas perguntam para a neta, mas por que você não traz sua avó para morar junto de você? Mas a avó, gente, ela gosta de estar ali na casinha que ela viveu a vida inteira, muitas vezes, né? Não se sente bem em sair da própria casa. Vamos ver, roda aí. Minha avó, de 86 anos de idade, ela mora sozinha. Algumas pessoas ficam me perguntando por que você não leva sua avó para morar com você? Ou alguma das suas tias? Olha, pessoal, minha avó, ela não se acostuma fora da casa dela. A gente leva ela para passar a noite, para vocês terem uma ideia, ela nem dorme. Ela passa a noite inteira acordada. E apesar dela morar só, tem uma pessoa que passa boa parte do dia com ela e que dorme com ela. Então, assim, ela não fica sozinha o tempo todo. Mas ela não se acostuma, ela gosta da casinha dela, ela ama ficar fuçando nesse quintal cheio de mato. E aí, quando chove, o mato realmente cresce. Ela é um pouco teimosa, não é? É coisa de idoso. Mas o que a gente fez? Mandou limpar esse quintal para dar uma sensação maior de segurança para ela. Pois é, acho que é um exemplo clássico ali de muitos idosos que não querem sair e essa vontade também precisa ser respeitada, como você acabou de falar, né?
Exatamente, precisa ser respeitada, porque é o lugar que se sente bem, se sente à vontade. E às vezes a família querendo ajudar, né? Mas quando retira, acaba que esse idoso pode entrar em depressão, não se sentir bem, né? Tem uma questão da privacidade. É lógico que existem casos, né, que a família precisa intervir. Mas se aquela pessoa está bem, né, tem autonomia física, consegue decidir e não coloca em risco a sua própria vida, acho que esse é o parâmetro. Então, a gente precisa respeitar, sim, a pessoa idosa. A gente está falando do caso que os idosos escolhem viver assim, a família muitas vezes está ali até apoiando essa decisão, mas a gente também tem aí uma parcela de idosos que vivem sozinhos não por escolha, né, Monique? E aí, Bruna, a gente precisa falar das políticas públicas, que de fato a gente precisa avançar. Aqui no Brasil a gente está bem atrasado, o Espírito Santo também. Por exemplo, o centro-dia. O que é o centro-dia? Aqui no estado a gente só tem na Serra, né, esse equipamento público. Particulares a gente tem muitos, mas assim, as pessoas não têm acesso, financeiramente é muito custoso. Sim. Mas o centro-dia, por exemplo, é a possibilidade da pessoa idosa passar o dia, né, nesse local, principalmente essas pessoas que não têm autonomia de fazer suas atividades diárias sozinha, tomar banho, se alimentar. Então, uma possibilidade, um auxílio às famílias, né, que trabalham o dia todo, que não tem como, né, cuidar dos seus familiares, que nem precisam... pagar um cuidador também. Exatamente, né? que é muito caro. Mas aí você tem a possibilidade dessa pessoa passar o dia e voltar para casa. Que legal. E também, né, casas de acolhimento, a gente tem visto cada vez mais um número crescente, né, filas de espera para casas de acolhimento, porque é quando realmente não tem condição e a pessoa precisa ser encaminhada para uma casa que ela vai ficar 24 horas, né, supervisionada, com cuidadores. Então, a gente precisa também aumentar o número dessas casas e outros modelos de moradia que outros países estão muito avançados, mas a gente ainda nem fala sobre atrasado eles. nesse sentido, né? Muito cultural isso também. Agora, Monique, quando a gente fala de pessoas idosas que moram sozinhas, as mulheres estão no topo ali, são maioria, né? E em muitos casos, mulheres que ficam viúvas, que são abandonadas por seus companheiros, que não recebem ali os filhos, as visitas em casa. E muitas dedicaram a vida inteira para o casamento, para os filhos, e no fim da vida acabam sozinhas. Vamos ver também o que o pessoal está compartilhando na internet a respeito dessas mulheres. Outras veem aí no fim do casamento e morar sozinha como uma libertação. Aprendem a ser mais independentes. Quem nunca dirigiu, sempre dependeu do marido ali a vida inteira, aprende a dirigir. Enfim, tem muita gente falando sobre isso na internet também. Vamos ver, roda aí. Se a senhora pudesse casar hoje de novo, antigamente, né? A senhora casaria de novo? Não. Por quê? Viver sozinha é muito ruim, mas é bem melhor. Precisamos falar de mulheres 60 anos que vivem sozinhas. Quando eu tinha 50 anos, tinha um relacionamento, né? Dependia tudo dele. Eu não sabia dirigir, tinha que me levar em todos os lugares, tinha que ficar pedindo. Eu fui percebendo que isso ficou pra mim constrangedor. Meus pais moravam em outra cidade, tinha que ir lá, né, ver meus pais, já velhinhos, eu tinha que cuidar da minha mãe, tinha que ficar pedindo pra ele. Às vezes ele não podia, que tinha um trabalho dele, eu pedia pra minhas filhas. Isso fez eu ver que eu tinha que mudar. Aí eu comecei tirando a carta, dirigindo, indo pra minha mãe, que era uma cidade próxima. Bati o carro, mas isso não fez eu parar. Arrumei o carro e bora lá, vamos lá. O primeiro passo foi começar a dirigir. Depois eu comecei a ser independente. E veio uns problemas, separei do meu esposo, com 50 anos. Daí pra cá eu comecei a empreender. Hoje eu tenho 2 negócios, 2 empreendimentos. Me mantenho sozinha. Gente, sempre é tempo, não tem idade. Que depoimento bacana, né? Isso é um outro caso importante também, né, Monique? Mulheres que vivem sozinhas. Você tem os dois lados, né? Que acabam abandonadas ali pela própria família. Por outro lado, mulheres que enxergam a independência, né? A partir daí, desse ponto de vida, né? Com certeza. Lá no programa, né, de extensão,
que eu coordeno, 90% são mulheres. Olha só. Porque a expectativa de vida da mulher é maior, né? Infelizmente, os homens se cuidam menos e eles acabam também falecendo por causa de situações de envolvimento de violência. Então, a gente tem um envelhecimento feminino muito presente. E é muito bom, assim, perceber, né, quando elas conseguem chegar nessa fase da vida e conseguem ter mais liberdade para fazer o que elas querem fazer, porque durante a vida não conseguiram fazer. Isso é muito bacana. Agora, a gente ouviu uma médica geriatra também que falou sobre os cuidados, o que a gente deve observar nessa decisão, né? O idoso está morando sozinho, mas tem várias coisas aí. A Monique trouxe aqui também para a nossa conversa, mas sob o ponto de vista médico e clínico, né? Medicação, horário de medicação, a própria casa ali, a estrutura que devem ser observadas. Vamos ver o que a médica falou, gente. Idosos são totalmente capazes de morar sozinhos. Isso segundo até o Estatuto do Idoso. Porém, antes dessa tomada de decisão de querer morar sozinho, a gente sempre tem que ver se esse idoso está no seu pleno estado de consciência, se ele está lúcido e orientado. A gente precisa de avaliar como é o dia a dia desse idoso, visando sempre a segurança dele, né? A preservação da independência e da autonomia. Então, para que esse idoso more sozinho, a gente precisa de que alguns fatores estejam muito organizados. Então, por exemplo, idas frequentes ao médico, para que assim as doenças que ele tem estejam sendo tratadas de forma adequada, evitando exacerbações de alguma doença ou alguma complicação de alguma doença, que os medicamentos que ele toma estejam sendo tomados de forma adequada. E aqui eu abro um parênteses para doenças da memória. Então, o paciente que mora sozinho, que porventura tem alguma doença da memória, isso tem que ser olhado com muito carinho para que os medicamentos estejam sendo tomados de forma adequada ou não. Talvez essa seja uma pessoa que precise de um acompanhamento um pouco mais de perto. É importante também que a gente avalie a alimentação desse idoso, se ele consegue fazer uma alimentação equilibrada, mesmo morando sozinho. Se ele faz atividade física, se mesmo morando sozinho, ele mantém os seus vínculos sociais. Um ponto muito importante também, que a gente precisa de reforçar, é que o local onde o idoso mais cai é a própria casa. Então, a casa do idoso, morando sozinho ou não, ela deve ser uma casa segura. Os ambientes que esse idoso frequenta, eles devem ser ambientes seguros, com barras de apoio, com iluminação, com faixas antiderrapantes, se necessário. Isso tudo é muito importante para que o idoso viva sozinho e viva bem e com segurança. Pois é, né? Estava conversando aqui a Monique agora justamente sobre esses cuidados que a família deve ter, mas também para o lado cognitivo, assim, como é importante que a família estimule o lado cognitivo, não isole esse idoso por medo, né, Monique? Exatamente, porque a gente vê às vezes a família com a intenção do cuidado, mas acaba, por exemplo, não vou deixar meu pai e minha mãe sair de casa porque senão ele vai passar mal, né, pode cair na rua. Ao mesmo tempo, a gente tem que ver o outro lado, gente. Se essa pessoa idosa fica dentro de casa, isolada, ela tem um declínio físico e cognitivo muito rápido. Então, a estimulação cognitiva, física, sair, né? E aí, por isso que a gente precisa pensar em espaços acessíveis para essas pessoas. Então, a gente precisa do estado presente também. Mas, assim, a gente precisa, nessa fase da vida, permitir que a pessoa idosa faça o que ela quer, né? Desfrute do lazer, enfim, para que ela não tenha esse declínio físico e cognitivo. Perfeito, a gente conversou com a Monique do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Obrigada, Monique, pela entrevista. Até a próxima, viu? Obrigada, eu que agradeço. Valeu.